Conhecido especialmente pelo bordão "Meu nome é Enéas", nascido em 1938 na cidade de Rio Branco, no Acre, veio de família humilde e aos 30 anos de idade já acumulava carreiras. Era médico, matemático e também físico. Desta feita, iremos falar sobre Enéas Carneiro no canal Homens do Século XX. Se gostarem do conteúdo, deem um like e compartilhem, e também não esqueçam de se inscrever para fortalecer a família Homens do Século XX. Enéas Carneiro se lançou à política em 1988, com a abertura e o fim da ditadura militar no Brasil. Com a volta da permissão para a criação de partidos políticos no Brasil, Enéas Carneiro voltou ao âmbito político, contudo. No ano seguinte, que resolveu fundar o Partido de Reivindicação da Ordem Nacional, ou também chamado PRONA, o posicionamento de Enéas era fundamentalmente patriótico, e também, por isso, sua imagem foi construída nas bases das cores das bandeiras brasileiras, utilizando-se, é claro, do verde e do amarelo. Já nas primeiras eleições diretas no Brasil, Enéas Carneiro se apresentou para a presidência da República, mas com a baixa representação de apenas 15 segundos da propaganda eleitoral por dia, não conseguiu se eleger. Entretanto, o entusiasta político não desistiria, claro, facilmente. Nas eleições seguintes, mesmo não tendo chegado à presidência, concorreu com disputados nomes da política como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, e, é claro, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Por fim, em 2002, conseguiu se eleger deputado federal pelo estado de São Paulo com cerca de 1,5 milhão de votos. Nunca antes havia tido um número de votação tão expressivos como o de Enéas. O recorde só foi batido apenas nas últimas eleições de 2018 por Eduardo Bolsonaro, do PL, antes filiado ao PSL. Assim, Enéas se tornara um conservador, passando a se colocar contra o liberalismo e suas práticas privatistas, pois, para este, as privatizações operariam em favor apenas dos milionários estrangeiros. Contudo, apesar de defensor de um Estado forte e intervencionista, também se posicionava contra o comunismo. Quanto às questões de cunho mais social, estabelecia argumentos contra o aborto, a legalização das drogas e a adoção de crianças por parte de casais homossexuais. Já quanto uma de suas maiores polêmicas, o ex-deputado federal chegou a defender a construção de uma bomba nuclear no Brasil. Entretanto, é de importante ressalva que, independentemente de ser contra a divisão dos termos do aspecto esquerda-direita, Enéas recebia apoio de grande parte dos integrantes da Ação Integratista do Brasil, AIB, organização política inspirada no fascismo italiano e na localização no campo de extrema-direita. Em 2006, foi aprovada a cláusula de barreira de Congresso Nacional que ameaçou a existência do PRONA, que acabou se fundindo em parte com o Partido Liberal, UPL. E tem-se a criação do Partido da República, PR, que voltou a ser chamado de PL recentemente, uma tentativa de retornar às origens do partido. O atual presidente, Jair Bolsonaro, assim como seus filhos, são filiados ao partido, pelo menos eram enquanto ainda eram presidente. E de grande presença e personalidade, Enéas Carneiro e seus posicionamentos seguem vivos em debates nos mais diversos grupos políticos brasileiros, sejam antes de direita ou de esquerda. De um lado, grupos de direita contornam interpretações sobre toda a trajetória de Enéas, tentando adaptar às condições de nossa atual conjuntura.
Dessa maneira, costumam alencar o político como uma grande perda para a história brasileira e tentou recuperar esse tempo que não foi, entre aspas. Enéas Carneiro ainda continua, mesmo depois de sua morte, sendo o maior nome da direita do Brasil, e para aqueles que não gostam da figura do Enéas ou que o odeiam, de certa forma faz com que esse nome seja imortalizado ainda mais na mente e nos corações de milhares de pessoas no Brasil e também no mundo.